Moro versus Bolsonaro. Dois projetos criminosos de poder. Eu me chamo Nadson Soares, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. Bem, Sérgio Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça após o Bolsonaro ter feito uma intervenção na Polícia Federal e ter pedido a cabeça de Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal. No entanto, agora, ex-diretor, assim como o Sérgio Moro é ex-ministro. Moro já pretendia se deslocar de Bolsonaro, porque Moro ele quer focar na sua candidatura para 2022. E agora o Moro ele achou o argumento perfeito para se deslocar do Bolsonaro e começar a focar na sua candidatura em 2022. Logo Moro, logo o canalha do Sérgio Moro, que ajudou a eleger o Bolsonaro quando prendeu ilegalmente o Lula, quando cometeu inúmeros crimes, quando criminalizou o PT e abriu a brecha, abriu a vaga para a ascensão dessa extrema-direita. Tanto Bolsonaro quanto Moro querem a presidência e agora disputam o mesmo eleitorado, já que em 2002 ambos pretendem ser candidatos. Moro sabe que tem o apoio dos militares, tem o apoio da grande imprensa, do Ministério Público, do Judiciário, sabe que tem o apoio de um largo setor da classe média lavajatista que o enxerga como o anjo redentor da corrupção, coisa que ele nunca foi. Na verdade, ele é um politiqueiro que nunca agiu de acordo com a lei. Está aí a Intercept para mostrar isso, os vazamentos da Vaza Jato publicados pelo site da Intercept Brasil. Está aí o vazamento que ele fez numa conversa com a Dilma Rousseff, a conversa do Lula com a Dilma Rousseff, o vazamento de uma conversa de uma presidenta em exercício, que na época ela era presidente em exercício, com um ex-presidente. Uma conversa de um presidente em exercício só pode ser vazada pelo Supremo Tribunal Federal. Só quem tem competência para isso. E não por um juiz de primeira instância, que é o que ele era na época. Então ele cometeu crime de segurança nacional ao vazar um áudio de uma presidente em exercício. Mas agora, o alvo desse criminoso é o Bolsonaro, que é também outro criminoso, por conta da disputa desse eleitorado e porque agora ele busca se descolar do bolsonarismo. E aí o Moro ele fez um pronunciamento, que é um pronunciamento bombástico, onde ele oficializa o seu pedido de demissão e nesse pronunciamento ele faz várias acusações ao Bolsonaro. Separei uma parte do pronunciamento para a gente tentar analisar e perceber a quantidade de crimes e a maneira como o Bolsonaro age sorrateiramente no intuito de aparelhar as instituições. Primeiro, o Moro afirma, no pronunciamento que ele fez, que Bolsonaro queria ter acesso a relatórios confidenciais da inteligência da Polícia Federal. Abre aspas. O presidente disse mais de uma vez que queria ter uma pessoa de confiança pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, relatórios da inteligência, seja diretor, seja superintendente. Moro também aprontou fraude no Diário Oficial da União no que diz respeito à sua assinatura na demissão de Marcelo Valeixo, o que configura crime de falsidade ideológica. Moro diz assim: a exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido. Em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Moro também acusa a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência, de mentir a respeito da exoneração de Marcelo Valeixo ter sido feita a pedido dele, Marcelo Valeixo. Ele diz isso, vi que depois a SECOM confirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso de fato não é verdadeiro. Moro também revelou que Bolsonaro quer trocar o diretor da PF e os superintendentes, em especial o do Rio de Janeiro. Moro diz o seguinte: o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele disse expressamente que não quer só trocar o diretor-geral, haveria também a intenção de trocar superintendentes.
novamente o superintendente do Rio de Janeiro. Outros superintendentes provavelmente viriam em seguida. O superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentada uma razão, uma causa para realizar esse tipo de substituição que fosse aceitável. E aí fica uma pergunta. Qual o interesse do Bolsonaro em trocar o diretor geral e o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro? Primeiro, ele quer se blindar e blindar os filhos. Ele quer blindar os deputados bolsonaristas do PSL. Isso fica claro numa divulgação que o Moro vai fazer horas depois do pronunciamento ao Jornal Nacional. Já a gente chega nela. Ele quer esconder os crimes de envolvimento com a milícia, os crimes de envolvimento com a milícia de rachadinha e os crimes de envolvimento com a milícia de um modo geral. Ele quer jogar a Polícia Federal em cima dos adversários, ele quer que a Polícia Federal atue não como uma instituição de Estado, mas sim como um puxadinho do projeto criminoso dele. E ele quer esconder o gabinete do ódio, liderado por Carlos Eduardo Bolsonaro, que vive de propagar fake news e fazer a destruição de reputações. Segundo a página Conjur, ela diz o seguinte: por coincidência, a mesma equipe que trabalha na investigação aberta pelo Supremo Tribunal para apurar as fake news é a mesma que tocará o inquérito que vai apurar os responsáveis pela manifestação pró-golpe no último domingo, 19 de abril de 2020, nos quais Bolsonaro foi a grande estrela. Ele naqueles atos que pedem AI-5, fechamento do Congresso, fechamento do STF, o que é crime, configurado pelo artigo 85, inciso 2 da Constituição, que também a gente vai chegar lá. O Moro, ele enviou ao Jornal Nacional 2 prints de 2 conversas que ele teve, uma com o Bolsonaro e outra com a deputada federal Carla Zambelli. Na conversa com o Bolsonaro, acontece o seguinte: o Bolsonaro manda uma notícia para o Moro, uma notícia do site Antagonista, dizendo que a Polícia Federal está na cola de 10 a 12 deputados federais do PSL. E aí o Bolsonaro escreve abaixo da mensagem que ele manda para o Moro: mais um motivo para a troca. A Carla Zambelli, ela tenta convencer o Sérgio Moro a aceitar Alexandre Ramagem, que é o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para ser o diretor da PF. Zambelli chega a dizer que vai conversar com o Bolsonaro para convencê-lo a indicar o Moro a ser ministro do STF. Inclusive, o Alexandre Ramagem já foi oficializado o novo diretor-geral da Polícia Federal. E aí uma pergunta: quais são os impactos para Bolsonaro da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça? Primeiro, um descolamento de um setor da classe média, que é muito mais lavajatista que necessariamente bolsonarista. E aí a gente tem que dividir o eleitorado do Bolsonaro em 3, os arrependidos falantes, os arrependidos calados e o núcleo duro de imbecis que relincha de pé para tudo que ele diz. Porém, dentro desse núcleo duro de imbecis, ele também se apresenta de forma fragmentada, composta por subgrupos. Existe um grupo de fanáticos religiosos, existe um grupo de pessoas que aderem a pautas conservadoras difusas, existem os armamentistas e existe a classe média bolsonarista, ou a classe média lavajatista, que é muito mais lavajatista que bolsonarista, que enxerga no Moro o anjo redentor anticorrupção e que apoia o governo Bolsonaro por apoiar o moralismo punitivista, judicial, criminoso do Sérgio Moro, que criminalizou o PT. Essa classe média, além de lavajatista, ela é antipetista, muito mais que necessariamente bolsonarista. A Folha de São Paulo, ela publicou ontem que os militares dizem que após o pronunciamento e a demissão de Sérgio Moro, agora, abre aspas, fala dos militares, agora acabou. É o fim de muitas ilusões, inclusive as nossas. A Folha de São Paulo também publicou ontem, no dia da demissão de Sérgio Moro, que os militares podem fazer um desembarque do governo, que é um jargão político, um eufemismo, para quando os ratos vão abandonar o barco que está afundando. Segundo o Estadão, os militares teriam dito que é muito difícil que Bolsonaro reconquiste seu capital político. Ele virou presidente zumbi. Tudo tem limite. Segundo o Estadão, que teria entrevistado militares palacianos nos bastidores.
Bolsonaro fica cada vez mais isolado. E aí agora eu pergunto, o que as instituições vão fazer para punir Bolsonaro? Impeachment? Ele violou várias vezes o artigo 85, inciso 2, que diz, o caput do artigo diz: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra, inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Quando Bolsonaro convoca manifestações golpistas que pedem AI-5, fechamento do Congresso, fechamento do STF, quando ele tenta intervir na Polícia Federal para aparelhar o Estado de acordo com o interesse criminoso dele, tudo isso é crime que viola o inciso 2 do artigo 85 da Constituição Federal. Uma outra maneira de removê-lo do cargo seria uma denúncia de crime comum, mas essa denúncia só poderia ser feita pelo Procurador-Geral da República, o PGR Augusto Aras. Mas o Augusto Aras não vai fazer isso, acho muito difícil que o faça, porque o Augusto Aras, Procurador-Geral, na verdade ele não é um Procurador-Geral da República, ele é um engavetador-geral da República. E aí, diferente dos governos petistas, onde o próprio Sérgio Moro disse que tinha autonomia para trabalhar com a Polícia Federal, o Bolsonaro ele quer aparelhar o Estado ao projeto criminoso dele de poder. É isso que ele quer fazer. O Bolsonaro não vai se aquietar. Se ele não for derrubado pelas instituições, ele precisa ser barrado pelas instituições. Se ele não for barrado pelas instituições, ele vai aparelhar o Estado de acordo com o seu projeto criminoso de poder, usando a Polícia Federal como um puxadinho do Palácio do Planalto e do Gabinete do Ódio para perseguir opositores e para se livrar de todos os crimes que ele cometeu. Bem, é isso. Se você gostar do nosso material, se inscreva no canal, deixe like nos vídeos, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos.